Elas por Elas está de volta e hoje a nossa convidada é a secretária municipal de Educação, Veridiana Tonini. Veria um prazer te receber em um momento que é crucial para as nossas famílias, um momento de debate, mas principalmente um momento de conscientização, de conversa. Nós já estamos sentindo assim o fim da pandemia, estamos esperançosos, mas ao mesmo tempo temerosos de darmos um passo maior que a perna, no sentido da gente flexibilizar e ali na frente pagar um preço muito alto. Ou seja, nesse momento eu acredito que a consciência, a conversa, o debate, a paciência sejam primordiais. No momento em que a gente já está discutindo o fim das máscaras, que chegamos a ter alguns dias sem máscaras as crianças nas escolas, alguns municípios já se manifestaram, alguns estados, ou seja, nós estamos nessa fase de transição. Eu gostaria de saber de você, mas não só como secretária, como professora, como agente política, como mulher que entende as famílias, se relaciona com elas, para a gente falar um pouquinho desse momento, Veri. Prazer te ter aqui. Prazer é meu. Eu quero agradecer esse espaço, né? Pela primeira vez, então, eu estou no programa e dizer a Michele e a Letícia e a nossa comunidade que é sempre bom estar entre mulheres para a gente discutir assuntos tão importantes como esse. Realmente, Michele e Letícia, nós estamos vivenciando um momento que a gente diz de alívio em algumas situações. Nós que diariamente estamos em cada sala de aula, sentindo, porque nós temos relatórios praticamente diários com informações das nossas coordenadoras das escolas, como se comporta desde o início da pandemia, então, as nossas escolas. E diante desses quase 3.000 alunos e diante de um quadro de 570 funcionários, nós precisamos monitorar isso diariamente. E a pandemia, ela nos trouxe algumas coisas que hoje, eu acho que eu sempre digo que ela chegou e nós não vamos tirar. Uma das questões é a gente poder olhar e a questão especial de higiene, essa questão dos mínimos protocolos que antes, não que nós não tivéssemos, nós tínhamos, mas agora salta aos olhos que eles evitam não só o corona, mas outras questões muito importantes que hoje pela manhã, inclusive eu ouvi de alguns pais, essa questão da questão gripal agora. Então, nesse momento, eu digo que a máscara, nesses dias agora que nós estamos nessa mudança de temperatura, ela vem ao encontro de algumas questões que é a gente permitir que as turmas fiquem realmente abertas. Por quê? Como se parece muito com a questão do corona, qualquer questão gripal, num momento desse, nós poderíamos estar realmente, vamos fechar turmas, porque no momento que nós tivermos algumas crianças ali com problema, nós temos que tem alguns protocolos que a gente segue e que a gente sabe que são importantes serem olhados todos os dias. Então, a minha preocupação nesse momento, enquanto professora, enquanto secretária, eu diria que nós abrimos o ano letivo muito bem. E o que nos deixa realmente felizes, tanto os pais, e numa avaliação que fizemos, a gente percebe que nem um ano dos 5 anos que estou na Secretaria de Educação, é o primeiro ano que a gente percebe algo, nossa, estou indo para a escola, parece que as crianças, os pais e os professores estão indo para um evento festivo de recreação. Por quê? Porque era um momento esperado, desejado por todos. Então, essa parada praticamente de 2 anos fez com que nós percebêssemos e avaliássemos o papel da escola. Então, eu diria que nós começamos muito bem, nós não temos praticamente nenhuma turma fechada, porém, sim, nós temos algumas questões que eu trabalhei no final de semana em cima disso. Numa das escolas, os profissionais, 3 positivaram na sexta-feira. Isso daí alerta para algumas coisas. E aqui eu quero dizer que mesmo com a questão vacinal, né, em dia, a gente sabe que alguns pais, enfim, alguns familiares, eles compreendem que eles decidem por não fazer a vacina, mas aí que está a questão. Eu quero levantar essa aí, eu sei que é polêmico, Michele e Letícia, mas nessa escola, por exemplo, que hoje nós temos que tomar algumas decisões, nós tínhamos que ter tomado ontem à tarde, nós trabalhamos nisso, porque nós recebemos na sexta-feira, no final do dia, essas 4 profissionais da mesma escola suspeitas e que se confirmou, sim, que 3 estavam positivadas e uma criança do 5º ano. O que isso significa?
É você parar e avaliar a situação junto ao COI, né? Junto à questão da saúde. São situações que vão ser agora pontuais, mas nós temos que decidir. E aí eu digo em relação à máscara. Nesse ambiente, por que é uma escola de educação fundamental? Infantil já teríamos que fechar. Nós não fechamos a turma. Por quê? Mesmo com uma situação de um estudante e 3 profissionais da educação. Porque elas estavam de máscara. Então, nesse momento, o que permitiu pelo protocolo, mesmo que não é considerado surto ainda nessa escola, mesmo que tem outros suspeitos, mas não confirmados, porque a questão com responsabilidade você está de máscara, nós conseguimos manter. A gente sabe que estamos assim num período que viemos de um período de férias. Nós tivemos o carnaval. Então, a gente dizia, quando na verdade no sábado de carnaval, o governador, ele faz um decreto liberando a máscara de 6 a 12 anos, imediatamente, agora eu falo, enquanto eu fiquei muito preocupada, porque eu pensei, e até conversei isso com o prefeito, é quase uma irresponsabilidade ser durante o carnaval essa decisão. Ela poderia sim, eu acho que agora nós estamos no momento de começar a pensar realmente sobre, mas a gente sabia que a saúde e todos os profissionais diziam, vamos aguardar como aguardamos o pós-natal, o ano novo. Foi um momento errado. Um momento errado, mas agora sim nós podemos estar pensando nisso, ainda não conseguimos, não temos esse poder, por quê? Ainda há uma questão de uma liminar. Nós estamos sobre uma liminar que ainda diz que nós vamos nos manter. Então, quando o Estado liberou, nós seguramos, porque nós imaginávamos, até pela saúde, conversando, que os dias depois do carnaval nós teríamos alguns problemas. E realmente aconteceu. Só que porque nós estamos mais seguros hoje nas nossas escolas e não tivemos surtos nenhum, não tivemos problemas, as turmas não estão fechadas, porque nós conseguimos manter a máscara ao menos de 6 a 12, que é um período que nós temos muitos alunos nas nossas escolas. Se eu pensar hoje a Escola Conceição, que está com 550 alunos, no espaço aí de aula, realmente com 25, 30 alunos numa turma, eu não vou dizer que nós estamos num distanciamento, porque nós não estamos. Completamente o que ainda diz o protocolo. Agora, se está de máscara, o protocolo também, então, do distanciamento, você consegue que a aula seja totalmente presencial. Com então, todos aí. Com todos eles. Mas entendo sim que nos próximos dias, pelo que nós estamos acompanhando, nós teremos sim essa questão do fim, né, das máscaras em espaços abertos, que a gente já vê algumas questões dos municípios, e de 6 a 12 anos sim, acho que de forma lenta, gradual, nós vamos fazer também, mas de forma segura, porque quando nós tivermos um inverno chegando, que é a questão que nós observamos agora. Essa semana, muitas faltas nas nossas escolas de educação infantil, muitas, pela questão gripal, né? Mas a gente sabe o que significa isso. Então, nós queremos todas as crianças nas nossas escolas que estejam, né, com saúde, mas vejo como um momento muito bom. Nós não estamos, assim, naquele período angustiante que estávamos até, eu vou dizer, janeiro, porque nós tivemos aula em janeiro em algumas escolas, e a gente ainda estava com muitos sintomas e crianças com muito profissionais. Hoje não, nós estamos conseguindo estar administrando isso, e isso é muito bom, porque nós com aula é algo muito feliz. Com certeza, acho que em situações como essa a gente vê a importância de termos à frente de uma Secretaria de Educação uma professora, uma pessoa que já esteve com essa vivência de sala de aula, já teve essa relação mais próxima com as famílias, porque em situações de assuntos polêmicos como a vacinação, como o uso de máscara com crianças, porque são assuntos que dividem opiniões, né, Veri? E que geram muita polêmica, muita discussão. É importante ter essa sensibilidade de uma professora que já esteve muito próxima das famílias, tendo esse contato direto, e ao mesmo tempo, à frente de uma secretaria que precisa cumprir decisões que são acima, são leis que precisam ser cumpridas. Como você estabelece esse diálogo? Precisa se fazer cumprir a lei, mas, por outro lado, se tem pais fazendo pedidos, exigências e cobranças também da secretaria. Como você estabelece esse diálogo? Eu diria que foi e está sendo o ponto mais complexo, né, desses 5 anos à frente da secretaria,
Quando as pessoas, e muitos me perguntam, e recebemos muitas reclamações, assim, pessoas que dizem, nossa, a secretária, ela é favorável à vacina, ela quer deixar escolas fechadas, nós ouvimos muito. Então, primeiro, o meu respeito por todas as opiniões das famílias, eu sinto e acredito, assim, eu enquanto pessoa, enquanto professora de história, e por isso que eu sempre lembro, né, os períodos, os episódios da história que tivemos, muito comum, eu me sinto, em alguns momentos, eu digo que eu me senti na Idade Média, nesses 5 anos, né, me senti algumas atitudes, né, da nossa sociedade nos períodos da Idade Média, que era algo assim, eu não acredito em nada, era só senso comum, e a ciência, quando chegou, ela trouxe... no início do século no Brasil, nós tivemos na revolta da vacina em 1904, que eu não consigo ver hoje esse momento como diferente do que os livros de história, repete, né? ela se repete. E como humanos que somos, nós temos as nossas simbologias, nossas crenças, então a religião, enfim, são vários fatores. Mas eu, enquanto professora, eu digo, enquanto secretária, que a ciência, ela é importante. E eu faria, assim, um apelo até, porque as crianças merecem, elas estão em nossas mãos, nos adultos, e se ao longo da história nós fomos avançando, acreditando que na invenção, desde a invenção da roda, e a gente veio do fogo, quer dizer, a gente vem de evoluções. E as pessoas duvidam muitas vezes, é porque ela é recente, a vacina foi feita a toque de caixa. Não. É porque que ela foi rápida? Foi. Mas porque nós temos tecnologia e o mundo inteiro estava atrelado a pensar em salvar um único assunto. Diferente em outros períodos da história, né? Na qual nós tínhamos, assim, só um país pensando, incentivando cientistas, enfim. Então, eu vejo que o nosso diálogo, enquanto secretaria, sempre foi, junto às nossas coordenadoras, às nossas diretoras, primeiro, respeito à família. A questão religiosa, a questão do que a gente não obriga. Esses dias alguém ligou, inclusive, para a rádio e perguntou se nós estávamos obrigando as crianças a ter carteirinha de vacinação. Hipótese nenhuma. Quem é responsável pelas crianças são os familiares, são as instituições onde eles estão responsáveis, se estão na casa de acolhimento, quer dizer, toda a criança, a responsabilidade, ela está sob... Nós dividimos as responsabilidades quando? Quando ela adentra na escola, aí sim, eu vou cuidar da melhor forma, é isso que nós incentivamos e fazemos com que os profissionais façam isso, porém, a gente exigiu sim dos profissionais da educação o passaporte vacinal, porque se durante todo aquele período, enquanto adultos que somos, nós estamos assim com à disposição a vacina para que você esteja no espaço da educação, eu comparo muito com o espaço da saúde. É impossível um profissional da saúde estar salvando vidas lá e vendo toda a questão das mortes, quer dizer, estar diante disso e ele não estar vacinado e botar em risco o paciente. Então, os profissionais de educação, nós cobramos essa questão, sim, até nós termos, assim, a última pessoa e foi, na verdade, no convencimento e Nem buscando... todo mundo tomou a iniciativa. Exatamente. Mas a questão vacinal para as famílias, tentamos, da melhor forma agora também, estar incentivando esses pais, mas em nenhum momento como algo obrigatório, porque nós não somos responsáveis por isso. Eu conversava com o Ronaldo e ele dizia que pelo menos 50% das nossas crianças ainda não foram vacinadas e há uma série de fatores para que isso não aconteça. Crianças que realmente estão com síndrome gripal, outras que os pais ainda temem, não têm informações suficientes, outras que têm uma posição contrária à vacina, ou seja, são múltiplos fatores. E eu entro nesse espaço justamente para fazer um outro comparativo. Você falou como professora, secretária, mas e como ente político, agente político, porque você foi vereadora, você atua na política. A política ajudou ou atrapalhou essa pandemia? Eu acho que a falta dentro da política e que nos últimos anos também eu nunca falo também então como historiadora, nunca nós vivemos um momento tão de divisor de águas assim entre a esquerda e direita. São extremos, então, né? os extremos, e isso muito perigoso. Essa forma política que se conduziu, lembra assim, quando diziam que Hitler, né, ele nunca faria isso, nunca
fez com o apoio da população. Então, quando as pessoas dizem foi um homem sozinho, não. Ele foi incentivado, o nazismo ele foi incentivado pela população que entendia que tinha que ter algo mais autoritário no poder para que se estabelecesse algumas coisas que para a época entendiam que não estava bom. E eu tomo a liberdade hoje também, então, como historiadora, de dizer que essa guerra que nós estamos vendo agora, ela se parece muito com aquele período. E o limite da política está onde? Quando, na pandemia, que foi mundial, que não foi o Brasil, quando o mundo vive o nascer, a ressurreição de extremos, e que não é o Brasil, é a América Latina inteira, é o mundo. Nós vimos a Alemanha, a Espanha, todos os países retomando a ideia porque sempre dizem que quando tem o auge da democracia, e se você não sabe lidar com ela, essa falta de não saber o que fazer com a liberdade faz com que tu busque, como criança. Sim. Quando você tem que orientar, você diz você tem que dar limites. Quando a política ela perde essa conduta de dar os limites, a gente percebe isso, e o Brasil, como outros países, ele enfrenta isso. Então, ele atrapalhou muito a pandemia, muito, porque no momento quando você tem um líder máximo, lideranças na própria comunidade, e que elas dizem que não acreditam na ciência, elas não acreditam nessa possibilidade de você ter os cuidados mínimos que a ciência diz, os cientistas dizem, vocês precisam ter isolamento social, você precisa fazer. Como nem todo mundo seguiu isso, acontece que nós vamos ter agora esse período longo, que nós não temos o que fazer, a não ser a gente buscar alternativas também dentro da política. Então, a política causou, sim, isso. A pandemia a gente poderia ter, de repente, um tempo mais curto dessa coisa grandiosa que foi terrível, porém, nós ficamos... Em alguns países a gente percebe que tivemos muito mais dificuldades. O Brasil é um deles, e nós vamos precisar nos reinventar também pela política. Porque os líderes, são os agentes públicos, são as pessoas que estão lá na saúde, de cargos políticos, é o conjunto. Então, eu vejo que hoje nós precisamos, sim, estar mais preparados, tanto mais tolerantes, porque falta muito isso também. Nós chegamos aos extremos porque a gente não conseguiu fazer a mediação entre a questão política das ações públicas em relação ao combate à pandemia, e só ficamos na parte ideológica. Então, essa questão, eu estou um pouco assustada, porque nós estamos adentrando num ano eleitoral, e isso apavora literalmente, porque nós estamos parecendo que temos... De um lado, quem desconhece quer dizer que a ciência não serve mais para nada, né? Que nós vamos ao trabalho e do outro lado, então, a ideia de que alguém são as pessoas, o político que só vai querer fechar, só ajudar a questão social, não vai ter o olhar para o empresário, vai querer fechar a escola. Então, o centro nisso, essa mediação, ela está muito comprometida, e a gente não vê lideranças que se coloquem no centro para mediar esse conflito, que ele vai ser muito duro. E a polarização, ela não é benéfica para ninguém. Não. Com certeza. Falta diálogo, né? Falta. Então, nessa mediação que ela a gente diz que a arte não é algo fácil de fazer, porque mediar... Então, os extremos, eles estão ganhando força, e isso nos assusta, tanto que temos a prova. E eu arrisco também a dizer que, assim, uma das questões, assim, dessa guerra da Ucrânia, né, e a Rússia, ela está com... As pessoas não conseguem, muitas vezes, na leitura comum, imaginar o que tem realmente por trás disso. Tem também a questão pandêmica, tem também os resquícios, né? Tem a questão toda econômica, mas ela tem aí algo, assim, que muitas vezes bem velado e que não chega para a população em geral. E isso nos mostra que estamos, sim, com um sério risco por ter a questão econômica muito fragilizada de uma pandemia, de várias situações. Juntou tudo, e agora nós vamos, nos próximos meses, com uma questão gravíssima em todas as questões, tanto sociais, políticas, econômicas. Então, mas temos que apostar na educação. Com certeza. E apostando na educação, é que nós vamos abrir agora, passamos de 39 vagas para 79 vagas no Senai, para cursos técnicos. A nossa gurizada ficar em Guaporé e tá no meio de coisas, pode parecer simples, mas não é.
ampliamos vagas no SESI, o contraturno no Alexandre Bach, que nós temos que ficar, o ideal, 100% integral nas nossas escolas para apostar que aí que nós estamos, eu não vou dizer, mas é o caminho, é o caminho. Então, quem cuida de saúde, sim, nesse momento que nós estamos frágeis, mas é deixar aos nossos alunos o máximo que nós pudermos junto e acreditando, sim, que a gente precisa estar no rumo da educação. Nós falamos sobre a questão da polarização, né, Veri, da questão política, econômica. Mas você é da área da educação, né? Falando na educação, como isso reflete em sala de aula? Porque a gente sabe que essa discussão, esses extremos, eles são discutidos dentro dos núcleos familiares, dentro das casas, e que isso, de alguma forma ou de outra, também é levado para as salas de aula. Os alunos, as crianças, acabam refletindo aquilo que elas aprendem em casa também. Como você acredita que isso pode refletir na educação? Essa forma como nós estamos caminhando, infelizmente. Eu aposto em dizer que nós trabalhamos agora muitas formações e o que a gente fez diferente de todos os outros anos. Nós sentamos e diante disso, diante de um cenário, porque a gente discutiu enquanto equipe coordenadora da SME, não bastava só você cumprir 40 horas de formação, porque é obrigatório por lei para professores estarem inseridos, todo mundo colocado num clube e ouvir palestras. Não. Nós montamos um projeto dentro da cidade educadora que se chama o Projeto do Bem Viver. Projeto em que nós separamos toda essa teia que a gente diz que constrói sonhos, nós separamos por área de interesse dos professores, mas o grande foco é na alfabetização, é suprir o que tem de mais deficiente que uma pandemia trouxe. É a não convivência social. As crianças ficaram nesse isolamento e a gente sabe o que refletiu. Então, como é que os professores irão trabalhar com isso? Da mesma forma, como é que nós vamos trabalhar questões que isso é questão política, esse diálogo que agora nós estamos diante de todas essas discussões, como é que um professor consegue chegar numa sala de aula, trabalhar com um adolescente, exatamente, sobre agora esse conflito de todos... E cada um na sua realidade também, porque cada família viveu uma realidade diferente. Exato. Aquela que não conseguiu renda, que sofreu muito, ela queria tudo aberto. Aquela que de repente tinha um salário fixo, podia trabalhar em casa, ela batalhou por ficar mais em casa. A gente tem que pensar em cada realidade, né? Com certeza. Os que empobreceram, os que o pai e mãe tinham emprego e eram autônomos e tinham salários que conseguiam ter uma vida de classe média e hoje nenhum deles tem salário. Exatamente. É tudo isso. Mas, então, o que eu estava dizendo dessa formação, ela vem para possibilitar, inclusive, uma das formações é trabalhar continuamente em algumas escolas que a gente sentiu muito mais as relações fragilizadas, para trabalhar essas questões todas e muito mais no relacionamento também. Nós trabalhamos, desde as gestoras, fizeram formação muito de forma presencial, vivencial, que a gente diz, porque eram grupos de 20 pessoas. Porque no momento que você consegue fazer leitura de mundo, que era isso a nossa proposta, são as oficinas do Bem Viver, você consegue estar trabalhando os diversos temas que nesse momento nós não temos nos livros, nós não temos em apostilas. Exato. Então, e como é que você faz isso? Sentando com os teus iguais, com o grupo da escola, com a rede, e discutindo. Isso é possível fazer quando os 500 pessoas se encontram? Não. Nós dividimos por esses grupos e nós sentimos que em muitas questões bem frágeis também, porque nós também estamos recebendo crianças e adolescentes muito frágeis de toda a nossa região. E eu cito como na semana passada, nós recebemos uma adolescente da Venezuela que nunca chegou a uma escola. Ela está... Como é que você... Ok, vaga? Sim, temos, matriculamos. Para que ano você vai? Como é que a gente vai discutir com uma criança, com um adolescente que nunca teve acesso a uma sala de aula? Os próprios profissionais, você tem que fazer o processo de acolher, você vai inserir esta criança, esse adolescente em algum momento, mas não é só isso. É como você também vai trabalhar com os que estão próximos a essa realidade tão distante para as nossas crianças de Guaporé. Como é que você vai estar com a criança que
vai se comunicar em francês na mesma sala que nós temos, a que fala inglês e a que está falando espanhol. Nossa, Na são muitos mesma, mundos. muitos mundos. No meio de uma guerra, de uma possível terceira guerra mundial, porque nós temos esse risco, ainda estamos numa pandemia. Eu sempre digo, começamos pelas coisas simples, essenciais que você precisa estar dizendo e fazendo. Não são as grandes teorias que você vai estar dizendo com os professores refletirem sobre isso, mas nós vamos precisar partir da realidade que Guaporé tem nesse momento. Então, não vejo, por isso que está sendo muito uma experiência ímpar. Eu sempre digo que eu quero escrever um dia sobre isso, porque é tanta vivência, não tem rotina em nenhum momento na Secretaria de Educação. Nós estamos assim com questões que nunca pensávamos. Alguém autista com 15 anos e nós vamos inserir ele no processo. Como é que vai se fazer a inclusão? Teria que ser nos anos iniciais. Nós vamos buscá-lo em casa, de carro. A Cláudia de vez em quando vai junto, que é a nossa coordenadora. Tá muito diferente. Vamos pensar que isso é bom. Vamos pensar que isso é bom, né? Que esses mundos, eles vão encontrar um ponto em que eles se encaixam, porque é assim, todos nós somos tão diferentes, mas ao mesmo tempo, em algum momento, a gente tem algo de igual, né, Veri? Que seja a humanidade, que isso prevaleça sempre, o respeito à humanidade. Quero te agradecer pela presença, por essa conversa franca, por externar também as tuas opiniões. E é claro que a gente vai se encontrar aqui outras vezes, né? Nós deixamos, então, o nosso canal à sua disposição. Eu agradeço o convite, né, Letícia, Michele, e é muito bom estar falando com a comunidade, dizer que realmente, por mais que hoje as pessoas queiram ouvir, assim, grandes projetos, grandes propostas, eu acho que elas não têm como existir, nem para o nosso município, uma coisa bem micro, se nós não pararmos para pensar um pouquinho o que eu estou fazendo contribuindo. Eu sempre falo, agora nessa semana os pais estiveram reunidos pela primeira vez depois de 2 anos nas escolas para reuniões de pais, e todos assim bem felizes, enfim, mas o que a gente tentou passar, e eu acho que isso que é importante, além das grandes conquistas, os espaços melhorados, os materiais adquiridos, é que assim, menos agressividade em relação a essas crianças. Eu vejo que elas estão assim vindo muito, porque elas sentem tudo isso. Claro. Nós temos que contribuir. Os pais ou os responsáveis, eles precisam estar fazendo o processo, porque não vai ser a instituição escola, não vai ser, né, um prefeito municipal, não vai ser um presidente da República, não vai ser ninguém que nesse momento tão frágil de crise mundial, a gente precisa, nós adultos, sermos os mediadores disso tudo. Então, eu agradeço, aposto e sei que através da educação é que a gente realmente vai conseguir estar num espaço feliz, porque hoje precisamos muito de espaços felizes. Com certeza. Muito obrigada pelo espaço. A gente agradece ver a educação, como a gente disse, ela começa em casa também, né? A gente precisa ter essa consciência coletiva. Muito obrigada. A gente deixa os nossos canais abertos para outras oportunidades voltar, que assuntos não faltam, Voltarei. Né? E você que está aí do outro lado, acompanha a gente nas nossas redes sociais, se inscreve aí no nosso canal no YouTube para não perder nenhum vídeo. Tem sempre assuntos interessantes para a gente conversar por aqui. E curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos que são pais, que querem saber um pouquinho mais sobre esses assuntos que a gente conversou. Obrigada, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Mais.